Olá, meus amigos. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução Geral à Filosofia. Meu nome é Vitor Lima, seu professor de hoje e de sempre, e hoje nós falaremos sobre a ciência na história. Eu quero falar sobre isso com vocês em três momentos. No primeiro, eu quero falar sobre as três concepções de ciência, grosso modo, que podemos enquadrar as classificações: uma ciência racionalista, uma ciência empirista e uma ciência construtivista. Em seguida, eu quero falar sobre a ciência antiga e a ciência moderna e as suas diferenças de abordagem. Vou falar sobre a física do Aristóteles e a física do Galileu e do Newton. E vou terminar falando sobre classificação das ciências. Um assunto espinhosíssimo, como vocês verão, mas que vale a pena aqui dar um vislumbre, pelo menos. Tá bom? Então, bom, diga aqui quem é você, qual é a aula que você está assistindo, de onde você vem, eu te saúdo, vamos nessa. E ó, eu quero falar com você que acha que o nosso trabalho tem valor, que acha que o que a gente faz aqui é precioso, e aproveita o que a gente faz aqui, não só nas aulas semanais, como nas aulas do ano passado. Tem material gratuito para todo mundo. Você que vê valor na gente, eu quero te fazer um pedido. Você pode ajudar a gente de algumas formas. Uma delas é assinando o nosso clube, Clube INEF, cujo link está aqui embaixo no primeiro comentário. Lá você tem acesso ao material escrito dessa aula, e toda aula tem material escrito, com bibliografia indicada, inclusive. Você tem acesso ao nosso Clube do Livro, que está discutindo o Aprender a Viver, do Luc Ferry, atualmente, e a todo o material escrito de todos os cursos que nós fizemos desde o início e o que nós faremos. Se você enxerga valor no que nós fazemos e tem grana para isso, seja nosso apoiador, seja nossa apoiadora. Se você não tem grana para isso, tem muito material gratuito no Instagram, tem material gratuito aqui. E compartilhe esse vídeo para mais alguém. Curte aqui embaixo. Você também ajuda quando você faz isso, porque o vídeo assim pode ser colocado para outras pessoas que se parecem com você e que curtem filosofia também. Feito esse pedido, e eu quero mesmo fazê-lo, acho que eu não sou enfático o suficiente às vezes. Vem comigo, vamos lá. Eu quero falar aqui primeiro sobre as três concepções de ciência. Eu estou partindo das três concepções de ciência da Chauí, da Marilena Chauí, que é o livro, cujo livro base é Introdução, é Convite à Filosofia, eu estou usando, vocês sabem disso. E a Chauí relata três grandes concepções de ciência sobre as quais nós podemos falar o que foi a ciência ou as grandes diretrizes do que foi a ciência na história. A concepção racionalista, a concepção empirista e a concepção construtivista. Essa última surgiu no século XX. As duas primeiras surgiram na Grécia Antiga e a racionalista foi até o século XVII e a empirista foi até o século XIX como modelo predominante, né? Como modelos predominantes. Então, as duas primeiras, a racionalista e a empirista, elas partem da mesma premissa filosófica, ou seja, uma premissa epistemológica e uma premissa metafísica. A epistemológica é que o conhecimento é igual à representação da realidade. Ou seja, conhecer a realidade é estabelecer um reflexo da realidade na mente, ou descrever exatamente o modo como a realidade é. A premissa metafísica é que a realidade em si mesma tem regularidades, tem constâncias, e, portanto, cabe a nós, seres humanos, no discurso, captar essa regularidade, essa constância e identificar as leis que regem a natureza. Então, essas duas concepções, nós vamos ver em que elas diferem, partem dessas duas premissas, de epistemológica e metafísica. Vamos saber o que é cada uma agora para que a gente tenha condições de se guiar sobre o que é ciência. Então vamos lá. A primeira é a racionalista. A concepção racionalista toma o modelo de objetividade da matemática. Lembra que objetividade é a característica de uma coisa independente do que o sujeito do conhecimento possa nela imprimir, possa nela colocar. Então, o modelo de objetividade é o da matemática na concepção racionalista. Segundo essa tradição, o conhecimento científico é um conhecimento racional dedutivo e demonstrativo. Dedução é o raciocínio que parte de, enfim, premissas e conclusões, como todo raciocínio, e que a relação entre premissas e conclusões é necessária pela forma do raciocínio.
Então, parte, como dizia a lógica aristotélica e posteriormente formalizado pela matemática euclidiana, parte de axiomas, parte de postulados e definições, para deles derivar conclusões necessariamente verdadeiras. Então, esse é o modelão que já está lá inscrito na lógica aristotélica, que é aproveitado pelo grande compilador da antiguidade, Euclides, e fica, portanto, esse sendo o paradigma aristotélico euclidiano, mas o modelo é matemático. Nesse sentido, a ciência ela tem por objetivo captar o que há de universal na realidade. E você lembra que o que é universal se contrapõe ao que é individual. Vou te dar um exemplo, tá? Vitor, José e Maria são indivíduos. Agora, se eu falar ser humano, eu falo universal. Universal, na linguagem aristotélica, são espécies e gêneros. Indivíduos são contidos nas espécies e gêneros. A ciência estuda o universal. E estudando o universal, ela estuda as propriedades acidentais, as propriedades essenciais, que se aplicam a todos os indivíduos contidos nesse conjunto. Então, fazer ciência é fazer ciência do universal. Desde a época clássica platônica aristotélica até o século XIX. Isso aí é um dos dados do que é fazer ciência. Então, uma coisa é eu falar Eros, tapioca e panqueca. Eros é o meu gatinho, tapioca e panqueca são os gatinhos do meu amigo Paulo Vitor e da minha amiga Amanda. São gatinhos individuais. A ciência não estuda gatinhos individuais, a ciência estuda o gato, o universal. Entende a diferença? Ciência é ciência do universal. Então, bom, eu parto de definições, postulados e axiomas para deles estabelecer proposições que falam sobre universais, identificando nesses universais as suas características essenciais e as suas características acidentais e, portanto, fazendo ali ciência do universal. A experiência tem lugar na concepção racionalista, mas a experiência vem apenas para confirmar a teoria dedutiva. É esse o papel da experiência. Então, parte de observações, mas observações não são centrais nesse modelo científico aqui. O raciocínio é predominantemente dedutivo, como eu falei. Então, bom, saiba disto. Saiba disto. Em termos cronológicos, essa concepção de ciência é predominante até o século XVII, certo? Então, a primeira concepção de ciência nasce Aristóteles, Euclides, modelo matemático, conhecimento dedutivo, parte de axiomas, postulados e definições para chegar a proposições universais, identificando propriedades acidentais e essenciais de todos os indivíduos que se aplicam àquele universo. Tá? Primeiro modelo. Segundo modelo é uma concepção empirista de ciência. Nessa concepção, o modelo aqui de objetividade já não é mais a matemática. O modelo de objetividade é a medicina grega e a história natural do século XVII, ou o modelo de história natural. O que é história natural? É aquela história cujos objetos de estudo não são normas, valores, modos de expressão humanos, mas são utensílios deixados tanto pela natureza quanto pelos homens. Né? Utensílios deixados tanto pela natureza quanto pelos homens. Então, veja, se o modelo é esse de história natural e o da medicina grega, que era experimental, ainda que fosse fortemente diferente do que se passa hoje, mas o modelo é experimental. Então a experiência tem centralidade aqui. Segundo essa tradição, a ciência é um conhecimento racional predominantemente indutivo e experimental. O que é uma indução, ao contrário de uma dedução? Lembra que uma dedução é um raciocínio em que as premissas necessariamente levam às conclusões, pela forma do raciocínio. Um raciocínio indutivo é um raciocínio em que as premissas não necessariamente levam à conclusão, mas levam à conclusão por probabilidade. Então, as premissas num raciocínio indutivo, idealmente, são muito representativas, estão em número muito grande, e por essa quantidade numérica, permite-se que chegue-se se permite que se chegue à conclusão. Percebe? Então, mas as bases do raciocínio indutivo são predominantemente
predominantemente experimentais e observacionais. Mas esse é um modelo que surge desde a Grécia Antiga. Então, bom, a partir desses raciocínios indutivos, observacionais, se chegam às características, às propriedades essenciais e acidentais dos objetos, dos eventos, dos fenômenos da natureza. Então, note, o que você precisa pensar aqui é sempre olhando em contraposição ao modelo racionalista. O modelo racionalista é mais basilar às definições, postulados e axiomas. No modelo empirista, é mais basilar às observações e experimentos. Não é que no modelo racionalista não haja experimentos e observações. E não é que no modelo experimental não haja postulados, axiomas e definições. A diferença é no grau de essencialidade, é no grau de importância. No modelo empirista, a experiência é central. No modelo racionalista, a experiência não é central. Certo? Mas não é que está abolida. Esse é o negócio. Esse é o negócio. O raciocínio é indutivo, as observações são centrais aqui, e esse é um modelo que nasce junto com o racionalista na mesma época e predomina até o século XIX, em termos de modelo mais adotado por cientistas. Tá? Isso, nota, eu estou pegando um panorama, né? Eu estou olhando, como eu costumo falar, para a floresta e não para a árvore. Portanto, eu estou aqui ignorando especificidades, eu estou ignorando particularidades. Eu só quero um conceito que me dê o mínimo de clareza. E é isso que eu estou pegando aqui carona com a Xiaoyi. A partir do século XX, as discussões em filosofia da ciência se tornam muito mais presentes nos filósofos, a ponto de a filosofia da ciência ser um dos campos de estudo mais presentes nos grupos de pesquisa universitários de todos os cantos do mundo, tanto da tradição anglo-saxã quanto da tradição continental europeia. Então, essa concepção construtivista, na verdade, surge como uma tendência dos tempos. A concepção construtivista, ela parte de um modelo de objetividade de razão como conhecimento não exato, como era o pressuposto tanto do empirismo quanto do racionalismo, mas de um modelo de conhecimento aproximativo, estatístico. Ainda que a indução, como eu tenha falado para vocês, seja um conhecimento, seja um raciocínio que não garante a verdade da conclusão dada, a verdade das premissas, esse conhecimento de como a indução opera só foi acontecer no século XX, numa crítica ao raciocínio indutivo, que iniciou com o Hume, tudo bem, mas que só foi solucionado, ou pelo menos teve propostas de solução no século XX, principalmente com um filósofo conhecido chamado Karl Popper. Karl Popper elabora uma teoria de que conhecimento científico é um conhecimento aproximativo, porque não é possível, dado que a ciência opera por observações e experimentos, estabelecer conhecimentos absolutos, porque experimentos e observações não podem ser feitos 100%, né? Nós nunca podemos fazer experimentos e observações infinitamente e, portanto, provar em absoluto o que queremos, mas o que nós podemos sim é fazer experimentos e observações em busca de falhas nas nossas hipóteses iniciais. Então, nós sempre nos aproximamos daquilo que as nossas hipóteses iniciais dizem, mas nunca podemos dizer que nós confirmamos nossas hipóteses iniciais, porque confirmar nossas hipóteses iniciais seria percorrer todas as possibilidades que elas preveem, só que isso é impossível. Não dá. Nós apenas ficamos circunscritos a algumas possibilidades de confirmação. Não dá para fazer experiência ao infinito. Então, tudo que nós podemos almejar é um conhecimento aproximativo. Até agora o que sabemos é isso. Até agora o que sabemos é isso. Até agora o que sabemos é isso. Então, esse é o modelo da concepção construtivista aqui nessa nomenclatura proposta pela Xiaoyi. Então, a ciência aqui é vista como uma construção, por isso o construtivismo, de modelos explicativos aproximados da realidade, e não modelos que retratam exatamente como a realidade é nela mesma, porque não tem como fazer isso. Não tem como fazer isso. Eu apenas formulo modelos que podem ser confirmados, mas essa confirmação nunca é substancial porque eu não esgoto as possibilidades de confirmação. Essas confirmações são as que temos até agora, por isso que é aproximativo. A ideia básica é que o conhecimento nunca é exato, correspondente, absoluto, é sempre aproximativo. Estou repetindo isso porque isso é muito importante. Então, bom,
O cientista construtivista, ele parte de raciocínios tanto racionalistas quanto empiristas, tá? Então, o raciocínio aqui predominante é o que o próprio Popper chama de hipotético dedutivo. Ou seja, você parte de observações, né? Você observa a realidade, você, em seguida, lança uma hipótese de como essa realidade funciona e, portanto, né, você tenta explicar ela inicialmente, ainda que incipientemente. Em seguida, você parte para novas observações e experimentos, tentando confirmar a sua hipótese, claro, mas a tentativa aqui não é confirmar absolutamente. A tentativa aqui é confrontar a sua hipótese com a realidade para ver se ela para em pé. Se ela não parar em pé, você tem que reformulá-la. Se ela parar em pé, você tem algum indício de que ela pode ser aproximada da realidade. Então, observa, lança a hipótese, volta para a realidade para ver se a hipótese se confirma ou não se confirma, e esse é o processo de raciocínio construtivista aqui da ciência, hipotético dedutivo. Por que dedutivo? Porque você parte de uma concepção almejando que ela seja uma concepção, né, de necessidade, de premissas para conclusão, mas você nunca tem certeza se é uma relação necessária, mas você lança por hipótese que seja. Então, a ciência, nessa perspectiva, ela tem que ser coerente, claro, ela tem que ter afirmações e negações, né, proposições que não se contradizem entre si, e tem que se basear em experimentação e tem que ser corrigível face a novas evidências, face a novas descobertas. Então, só para resumir aqui, essas três concepções de ciência são, de um lado, uma ciência de modelo racionalista, que diz que o modelo para a objetividade é matemático e o raciocínio predominante é dedutivo. Tem a concepção empirista, que diz que o modelo de objetividade é a ciência grega, que era experimental, que era observacional, e a história natural, e, portanto, a centralidade daqui é a experimento e a observação, e o modelo de raciocínio é indutivo, predominantemente. E o terceiro modelo explicativo científico é o modelo construtivista, que tem como raciocínio predominante o hipotético dedutivo, e uma ciência nunca consegue confirmar-se 100%, ela é sempre um modelo aproximativo da realidade. Tudo que nós temos são teorias que sobreviveram até agora. Se elas sobreviverão para sempre, nós não temos como afirmar. Então, bom, os dois primeiros modelos, racional e empirista, racionalista e empirista, até o século XIX, né, 17 e 19, e o modelo construtivista ficou predominante no século XX. Como eu falei, esses três rótulos, eles são rótulos muito abrangentes. Eles, claro, se fôssemos examiná-los na minúcia, eles se ramificariam para inúmeros outros, né? Então não tem só um tipo de racionalismo, não tem só um tipo de empirismo, não tem só um tipo de construtivismo, tá? E, bom, muitos são os filósofos que abraçam essa tese, contra-argumentam e tal, mas eu quero que você tenha esses três rótulos na cabeça, tá? Eles não têm, até aqui, nessa minha explicação, um mais certo que o outro, ainda que haja problemas nos três. Só quero que você os tenha na cabeça, porque isso aqui é uma primeira aproximação, tá bom? Ainda que, e aqui eu vou para a segunda parte da aula, ciência antiga e moderna. Ainda que os modelos empirista e racionalista tenham nascido ambos na antiguidade, há uma concepção muito grande, e tenham atravessado a antiguidade até a modernidade, há uma concepção diferente de ciência antiga e ciência moderna. Então, vamos falar sobre isso a partir do modelo de física do Aristóteles e do modelo de física do Galileu e do Newton, tá? O que é o modelo de física do Aristóteles? Isso é muito interessante. Bom, o Aristóteles tem uma obra chamada Física, e se você abrir o livro da Física, você não encontra nele nenhuma fórmula matemática, ao contrário dos livros didáticos com os quais você estudou durante a vida inteira. Isso já é uma marca profunda de diferença entre o que se fazia na antiguidade e o que se faz hoje. A ciência antiga, ela tem como modelo uma matemática, no sentido de partir de axiomas, definições e postulados, mas ela não matematiza o estudo da natureza. O modelo é a matemática, mas ela não matematiza como a modernidade matematiza. Isso tem a ver com os desenvolvimentos da matemática no decorrer da história. Como é que faz, então? Como é que faz física antiga? Como é que a gente estudava a natureza antigamente? Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que a física possui duas características principais. Ela parte da noção de que a natureza existe independente da ação humana, portanto tem um quê de objetividade aí, e que existe e opera em movimento
perene, em movimento incessante. A natureza está sempre em movimento. Só que esse movimento não é só um movimento de deslocamento. É um movimento quantitativo e qualitativo também. O que é um movimento qualitativo aqui? Se refere a como as coisas da realidade permanecem e se transformam. Isso são as qualidades. O que é a quantidade? Tem a ver em como as coisas da realidade se somam, se subtraem, se dividem, se multiplicam. E o que tem a ver o deslocamento? O deslocamento é como as coisas da realidade vão para frente, vão para trás, vão para os lados, vão para cima, vão para baixo. Então, movimento é qualidade, quantidade e deslocamento, nesse sentido antigo aqui. E, portanto, o objeto de estudo da física é a natureza submetida à constante mudança, a mudança perene. É a natureza em movimento. Só que o movimento é qualitativo, quantitativo e de deslocamento. Então, bom, esse é o objeto da física antiga. E num modelo esquemático, o Aristóteles, e isso influenciou profundamente a medievalidade, parte da Renascença, dividia a natureza em dois reinos, em dois campos. A região celeste e a região sublunar. Vamos falar um pouco sobre elas? A região celeste é formada por um tipo de substância que é diferente da substância que compõe o mundo sublunar. Que substância é essa? E aqui tem um conceito que não é mais usado pela ciência moderna, inclusive. É o conceito de éter. O éter é uma substância universal, e portanto não é individual, uma substância universal, e portanto ela não tem matéria, é só forma, certo? É só forma. E ela é sutil, né? Ela é quase não perceptível, mas ela existe. E ela não sofre, porque ela não tem matéria, ela não sofre mudanças quantitativas nem qualitativas. Ou seja, ela não soma, subtrai, divide nem multiplica. E também ela não se transforma. Então ela só é forma, não é matéria. E ela sofre um tipo de mudança. Lembra que a natureza como um todo está em movimento? Só que esse movimento é triplo: quantitativo, qualitativo e de deslocamento. O éter da região celeste, como ele não é matéria e só forma, ele só sofre um tipo de mudança, que é a mudança de deslocamento. Então, o deslocamento da região celeste, ele é um deslocamento perfeito. E a concepção de deslocamento perfeito da antiguidade era a noção de deslocamento circular. Circular. Então, a região celeste era composta de uma substância, forma universal, chamada éter, que compunha os astros. E esses astros só tinham um tipo de movimento, que era o movimento de deslocamento circular. A região celeste era composta por 7 esferas, que eram os astros conhecidos até então. Ou 7 céus. Essa é a concepção de universo mais antiga que há, pelo menos a mais antiga que há da nossa tradição ocidental. Certo? Essa é a região celeste. Né? A região celeste. Mas ainda era natural, não era metafísica essa região, era física. Nota, está em movimento. Só não está em movimento qualitativo e quantitativo, está em movimento de deslocamento. Um deslocamento perfeito, mas um deslocamento. E a região sublunar, ou terrestre, é constituída de outros tipos de substância, não mais por éter, mas por água, terra, ar e fogo. Ou na ordem, vai. Terra, água, ar e fogo. Terra, água, ar e fogo. Da mais grave a mais leve. Então, essas substâncias, elas são materiais, ao contrário do éter, que é formal. E elas estão em mudança constante, agora não mais só deslocamento também, mas também mudanças quantitativas e qualitativas. Quanto mais próximo da matéria há, mais mudança há. Então, essa região da passagem contínua de uma forma a outra, do ato à potência, entende? É isso. Então, bom, os seres físicos, nota, celestiais e sublunares, eles não se movem da mesma maneira. O movimento não é da mesma maneira, depende do tipo de substância. As substâncias celestes, movimento circular, de deslocamento, e as substâncias materiais terrestres, elas se movimentam de todo modo. Só que, para pegar um aspecto aqui curioso, vamos ficar só no deslocamento, né? Na mudança, deslocamento. Como é que o Aristóteles explicava o deslocamento? Bom, Aristóteles não tinha ainda a gravidade.
para explicar o deslocamento. Mas ele tinha as noções de causa material, formal, eficiente e final. Você lembra disso? Ele dizia o seguinte: toda substância tem um deslocamento natural. Esse deslocamento natural, ele sempre é em direção a um lugar natural. E esse lugar natural é aquele lugar em que a substância se realiza de modo mais pleno. É aquele lugar em que a substância é feita para estar. Então, nota, a natureza, portanto, tem lugares naturais aos quais cada tipo de substância se destina. Portanto, tem uma ideia aqui de causa final. As substâncias se destinam a alguns locais na natureza. Esses locais são naturais, porque é lá nesses locais que elas se realizam plenamente. Então imagina, como é que ele explicava o deslocamento então? Imagina que tem um círculo aqui, tá? Esse círculo é a Terra. Em seguida aqui em cima da Terra tem a água, em cima da água tem o ar, e em cima do ar tem o fogo. É exatamente isso. E acima do fogo estão os corpos celestes. Então os corpos celestes, os astros, eles estão em movimento circular, lembra? Estão ao redor ali, então, da Terra, que o modelo é geocêntrico. Então, vou vir para cá. Ao redor da Terra estão os corpos celestes, compostos de éter. Abaixo está o fogo. Abaixo do fogo está o ar. Abaixo do ar está a água. Abaixo da água está a Terra. É essa a hierarquia. Como é que funciona, então? Como é que os corpos se deslocam para o seu lugar natural? Existem corpos de substâncias leves, que são substâncias de fogo. Por isso que o fogo, ele vai para cima. Acende um isqueiro. Onde é que o fogo vai? Ele vai para cá? Para cá? Para cá? Ou para cá? Ele vai para cá, diz o Aristóteles, porque há uma causa final levando-o ao seu local natural. E o fogo está só abaixo dos corpos celestes, mas ele está para cima. É por isso que o movimento dele é rumo ao alto. Existem corpos não inteiramente leves. Corpos leves de fogo, corpos não inteiramente leves. Lembra o que vem depois? O ar. Então, o elemento ar, em algumas substâncias, é mais predominante. E essas substâncias, cujo elemento ar é mais predominante, elas vão para o alto, né? Mas elas não vão para o alto como fogo, elas flutuam no ar. Então, há substâncias que flutuam porque o seu lugar natural é o ar, porque elas são compostas predominantemente de ar. E há os corpos não totalmente graves. Depois do ar vem a água, né? A água, que tem como local natural o líquido. Por esse motivo, o seu deslocamento natural é o ato de boiar sobre a água. Então, boiam sobre a água os elementos que são de elemento água. Os que são de elemento ar flutuam. Os que são de elemento fogo vão para cima. E os elementos muito graves, cujo elemento central é a Terra, eles vão rumo abaixo, rumo ao centro da Terra. Por quê? Porque eles naturalmente se destinam a esse lugar, porque é ali que eles se realizam mais plenamente. Então tem deslocamentos naturais, porque tem a noção de lugar natural. Cada coisa tem o seu local natural na natureza. Então nota, viu a hierarquia? Conseguiu visualizar? Um círculo, terra, em seguida água, em seguida ar, em seguida fogo, em seguida os astros em movimento circular. Só que não tem só o tipo de movimento natural para o Aristóteles, tem um tipo de movimento violento. O que é o movimento violento? É um movimento que tira a substância do seu movimento natural. Então, para dar um exemplo muito famoso na história da física, a flecha, por exemplo. Ou vamos pegar essa bolinha. Qual que é o... De que vocês acham que ela é composta predominantemente nessa teoria aristotélica? Ela é composta de terra, água, fogo ou ar. Se for fogo, se eu soltar ela, ela vai para cima. Não, ela não é fogo. Será que é ar? Se for ar, se eu soltá-la, ela vai flutuar. Não, não é ar. Será que é água? Se eu soltar ela, ela vai boiar na água. Será que ela boiaria? Se ela boiasse, não tem água aqui, ela seria predominantemente água. Agora, se ela afundasse, ela seria predominantemente terra.
Então, eu diria que essa bolinha é predominantemente água. Ela boia na água, né? Ela não é pesada o suficiente. Então, esse é um exemplo, por exemplo. Então, o movimento violento seria o movimento de eu arremessar a bolinha, né? E ela continuar flutuando assim, pelo menos até perder essa força. Esse é o movimento violento. Então, tem movimentos violentos e movimentos naturais. Então, assim, dá para resumir essa física antiga em 4 pontos. O foco era na qualidade das substâncias e do espaço. Havia espaços naturais e esses espaços naturais abrigavam determinados tipos de substância. Então, né, com base na qualidade da substância, você, portanto, estabelece a sua física, o modo como ela se comporta na natureza. As noções de permanência e mudança são centrais aqui, porque há substâncias que são perfeitas e imóveis, que são compostas de um tipo de substância que é dessa natureza, né? O éter, e há substâncias imperfeitas e móveis, como essa bolinha aqui. Umas mudam, outras tendem a permanecer. As leis que se aplicam à natureza não são universais. As leis que se aplicam às substâncias com éter são umas, né? Movimento circular. E as leis que se aplicam às substâncias de terra, água, terra, água, ar e fogo são outras, né? São outras. E, portanto, se não são as mesmas leis, e esse é o quarto ponto, há uma grande hierarquia na natureza. Existe lugar e deslocamento naturais. Existem substâncias superiores e substâncias inferiores. Hierarquia, leis regionais, a noção de permanência e mudança e a noção de qualidade das substâncias e do espaço são centrais nessa física. É um movimento, é um universo muito hierárquico. Bom, como é que muda, então, na física moderna galileana e newtoniana? O espaço para a física galileana e newtoniana é geométrico. Geométrico. Trata-se de um espaço que não é hierárquico, é completamente homogêneo. Não tem distinção qualitativa, alto, baixo, frente, trás, longe, perto, terra, fogo, ar, água. Ou seja, o que importa são dados que eu posso quantificar. Quais são esses dados? Massa, volume, velocidade. Esses dados eu posso quantificar geometricamente, enfim, algebricamente, aritmeticamente. Né? Aí já entram essas ciências mais quantificacionais. Eu posso pegar qualquer substância, e mapeá-las conforme massa, volume e velocidade. Substâncias que estão na Terra e substâncias que estão nos céus. Todas as substâncias agora, todas passam a ser encaradas com base nas mesmas propriedades quantificacionais, massa, volume e velocidade. De modo que eu posso ler o comportamento de todas as substâncias e o livro em que eu leio o comportamento das substâncias, o livro da natureza, digamos, é um livro cujos caracteres estão escritos em símbolos matemáticos. Se eu souber matemática, eu consigo ler o livro da natureza. Essa citação não é minha, essa citação é do Galileu, muito conhecida na história da física. E ela abre todo um campo, todo um modo novo de enxergar a realidade. Eu já não enxergo a realidade partindo da premissa de que existe uma substância diferente da outra e essa diferença qualitativa faz com que haja leis diferentes. Se eu leio a realidade com base em propriedades que podem ser encontradas em todas as substâncias, na Terra e no céu, então as mesmas leis valem para todas. Se as mesmas leis valem para todas, as leis de deslocamento, repouso, velocidade, então não existe hierarquia, não existe lugar natural. A noção de hierarquia e de lugar natural vão por água abaixo na concepção da física moderna, galileana e newtoniana. As leis da inércia, as leis da gravitação universal valem na Terra e valem no céu. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton. Essas leis que você aprende no colégio, elas valem na Terra e no céu. Não há leis diferentes aplicadas aqui e lá. Portanto, o universo não é hierárquico como pensavam os antigos e medievais. O universo não é hierárquico. Então, nota, a noção agora não é mais de qualidade das substâncias. Éter,
água, terra, fogo, ar. A noção agora é de quantidade dos corpos e do espaço, né? Massa, volume, velocidade, geometrização do deslocamento. As leis são universais agora, né? E não locais, regionais. E não tem mais hierarquia. Não tem mais hierarquia. A natureza é a mesma em toda parte para todos os seres, para todas as substâncias. Então, não há superioridade nem inferioridade nesse quesito. Isso é uma mudança completa. É claro que, eu estou parando aqui no Newton. Eu não fui para o século XX, que também oferece alguns desafios para a física moderna. E eu vou deixar o século XX para a aula que vem, quando nós falaremos sobre ciências naturais. Mas eu quero só aqui estabelecer a diferença entre ciência antiga e ciência moderna nesses aspectos. Uma, qualidade, outra, quantidade. Uma, leis regionais, outra, leis universais. Uma, hierárquica, outra, não hierárquica. Essas concepções têm profundas consequências, inclusive na visão de mundo que nós temos da natureza. Na natureza, tudo tem o seu lugar. Você pensa assim? Então você está pensando de acordo com um paradigma físico antigo e medieval, não moderno. Bom, essas são as diferenças das duas ciências. E para terminar, eu quero falar sobre classificação das ciências. Aliás, eu queria ter estudado isso não só na faculdade, mas também no meu ensino médio, quando eu estava escolhendo o que fazer. Porque isso ajuda você a escolher o que você vai fazer. E classificação das ciências, nossa, é um assunto espinhosíssimo. Né? Nada fácil estudar isso. Eleger o critério pelo qual você classifica as ciências não é tão banal quanto parece. Mas eu quero focar aqui em duas grandes classificações. Uma aristotélica, outra contemporânea. A primeira foi a aristotélica. No mundo antigo, a ciência e a filosofia não tinham distinções. Ciência era filosofia e filosofia era ciência. E tem 3 critérios ali para dividir o que era estudado. O primeiro critério é o da presença ou ausência da ação humana. Então havia as ciências teoréticas ou teóricas e as ciências práticas e produtivas, de um lado. As práticas e produtivas tinham a ação humana e as teóricas não. Outro critério é o critério da imutabilidade e da mutabilidade do objeto de investigação. Então, dentro das ciências teóricas, aquelas que não dependem da ação humana, a depender do objeto de estudo, se ele muda ou não muda, você tem uma ciência diferente. Então, tem a filosofia primeira, que estuda os aspectos mais gerais da realidade, né? O que a gente chama hoje de metafísica, que Aristóteles não chamava, nós já falamos sobre isso. Ela estuda objetos imutáveis, que existem por si mesmos. Tem a matemática, que estuda também objetos imutáveis, né? Substâncias imutáveis, mas que não existem em si mesmas, existem acopladas nas coisas, e são por elas, e a gente as estuda por abstração. E existe a física, que estuda objetos que independem da ação humana, mas são objetos mutáveis, como nós acabamos de ver. E o terceiro critério é a modalidade prática. Eu posso estudar a ação humana, eu posso estudar os resultados da ação humana. Daí a diferença entre ciências práticas, ação humana, e ciências produtivas, resultado da ação humana. Então, só para fechar, né? Tem as ciências teóricas, que estudam o que existe e opera independentemente da ação humana, a filosofia primeira, a física e a matemática. Existem as ciências práticas, que estudam aquilo que é a ação humana. Então tem a política, tem a ética, tem a economia. Política, né, são as ações de ambiente público. Ética, as ações humanas em interação com outros humanos. A economia, a ação humana no ambiente doméstico. E tem as ciências produtivas, que estudam os resultados, os produtos, daí o nome, da ação humana. Retórica, poética, arquitetura, e por aí vai. Né? E por aí vai. Então, esse é o modelo de ciência que começa com Aristóteles, depois vai para o Boécio, vai para o Tomás de Aquino, vai para muitos medievais cristãos e não cristãos. E até o século XVII permanece o mesmo com variações, tá? Com variações. Estou pegando o panorama aqui. A partir do século XIX, surgem muitas outras proposições de divisão da ciência. Muitas outras. Estudar isso é uma especialidade por si só.
Assim, é muito complicado você pegar quais são as concepções mais influentes a partir do século XIX. Ele tem muitas, muitas. O debate é bem amplo. Mas, basicamente, os critérios são três, assim, basicamente, né? Você divide as ciências pelo objeto de estudo, em primeiro lugar, o que elas estudam. Você divide as ciências pelo método que elas empregam. Você divide as ciências pelos resultados que elas obtêm. Então, né, exatas, não exatas, lembra? Método empregado, método dedutivo e indutivo, hipotético dedutivo, observacional não, ou teórico exclusivamente, formal, empírico, objeto de estudo, a natureza ou o mundo humano, valores, ações e tal. É com base nesses três critérios que nós estabelecemos ali a distinção que talvez seja a mais famosa. Talvez, tá? Talvez. Que são em ciências matemáticas, ciências naturais, ciências humanas ou sociais e ciências aplicadas. Esse modelo de quatro, né? Matemáticas, naturais, humanas ou sociais e aplicadas. Quais são as ciências matemáticas? As ciências matemáticas são aquelas que lidam com as medidas, as propriedades, as relações de quantidade, que são expressas por meio de números e símbolos. São as ciências formais matemáticas. O médico é médico não, né? O método é predominantemente dedutivo e elas podem ser subdivididas, e essas subdivisões podem, por sua vez, se subdividir também. Aritmética, geometria, álgebra, cálculo, trigonometria e por aí vai. Você estuda tudo isso também na escola. Aritmética, né? A teoria dos números, a geometria, as formas e as relações espaciais, a álgebra, as equações, as operações, os polinômios. Tudo isso aí que você tende a não gostar em sala de aula, mas que é base para toda e qualquer ciência que é feita no mundo moderno e no mundo contemporâneo. As ciências naturais, por sua vez, são aquelas que lidam com a explicação e a previsão de fenômenos naturais. Tá, mas isso é circular, né? Ciência natural lida com fenômeno natural. O fenômeno natural é aquele que pode ser observado empiricamente por meio de métodos experimentais. Então, pode ser dividida no que você estuda no colégio também: física, química, biologia, geologia ou geografia física, paleontologia e por aí vai. Física, estuda a matéria em movimento no espaço e no tempo, bem como, né, os conceitos correlatos de força, energia, trabalho. Lembra disso? Química, estuda a matéria no sentido mais básico, né? Átomos, moléculas, os íons e as suas composições, propriedades, comportamentos, bem como as transformações que acontecem quando essas coisas interagem. Biologia estuda todas as formas de vida, incluindo plantas, animais, micro-organismos. A geologia, ou geografia física, estuda o planeta Terra, sua formação, estrutura, processos químicos, processos físicos, e por aí vai. E por aí vai. Né? Tem muitas ciências naturais aqui, mas todas elas lidam com fenômenos naturais, que são aqueles que podem ser observados empiricamente. Enfim, né? Geralmente estão localizados fora do ser humano. Quando a gente vai para o ser humano, fora do ser humano, vírgula, né? Porque a biologia estuda o ser humano também, só que de um aspecto a focar no seu organismo e não na sua produção cultural. Quando foca na produção cultural humana, na interação entre seres humanos para produzir valores, normas, princípios, enfim, símbolos, aí a gente vai para as ciências humanas e sociais, que são aquelas que se preocupam com as sociedades, com o comportamento humano, com a produção de valores, com a produção de relações sociais. Então a gente tem aqui a psicologia, a sociologia, a antropologia, a história, a economia. Tem que a economia é uma interseção entre matemáticas, naturais e humanas, enfim. Psicologia estuda a mente e o comportamento humanos por meio de ações observáveis, comer, falar, por exemplo, ou atividades mentais, lembrar, imaginar. Sociologia estuda o comportamento social humano, né, em busca de padrões e relações sociais que podem ser mapeadas e generalizadas. Antropologia estuda os padrões de comportamento em diferentes sociedades e significados culturais, normas, valores. História estuda os eventos passados, bem como esses eventos passados são produzidos em memória, descobertas, coleções, organizações, apresentações e interpretações.
Economia, estuda como as pessoas interagem com os valores, particularmente os valores de produção e distribuição e consumo de bens e serviços. Enfim, muita coisa. E as ciências aplicadas são as ciências que se aproveitam desses conhecimentos fundantes das sociais e humanas e das natureza e das matemáticas, com objetivos de produzir metodologias, utensílios, produtos de melhoramento social. Então, eu posso citar aqui três, que são as três mais famosas, né? São as três que dominam aqui os vestibulares brasileiros. São todas elas ciências aplicadas. As engenharias, o direito e a medicina. São todas ciências aplicadas. O que o direito estuda? O direito parte de concepções das ciências naturais, humanas e até matemáticas para estudar a natureza das leis, do raciocínio jurídico, dos sistemas e instituições legais. Tudo isso com o intuito de propor regras e princípios para a sociedade se comportar de modo mais harmônico. É uma ciência aplicada. A engenharia. O que a engenharia faz? Ou as engenharias, tem muitas engenharias. Elas estudam, né, o design e a construção de máquinas, estruturas e outros itens com o intuito de constituir facilidades, elaborar metodologias eficazes para a sociedade. Então partem da matemática, das ciências naturais e algumas até das ciências sociais e humanas. A medicina, né, aplica também ciências humanas, naturais e matemáticas para estudar regras, princípios e procedimentos de cuidado de seres humanos, administração de diagnósticos, prognósticos, prevenções, tratamentos a doenças e de promoção da saúde. Então, não é à toa que as ciências aplicadas são as que mais estão em voga, porque é numa época em que a gente valoriza sobretudo a utilidade, né? Ter uma finalidade palpável, que é a época moderna e contemporânea, as ciências aplicadas se destacam. Nem todo mundo é como você e eu, que gostamos das ciências que não têm aplicação prática imediata necessariamente. Pode até ter, mas não necessariamente. Então, bom. Esse é um resumo das classificações aqui. Vou fazer um mistério aqui. Quem é apoiador tem uma apostila e tem uma tabela em que eu resumo isso aqui. Dê uma olhada. E eu faço o voto novamente aqui. Se você vê valor no que a gente faz, se você acha isso aqui valioso, se você já acompanha a gente há um tempo, se você já sabe da nossa qualidade e você tem grana para fazê-lo, seja nosso apoiador. Entre pro clube de pessoas que gostam de filosofia e incentivam isso. Se você não tem grana agora, curte esse vídeo, divulga esse negócio para mais gente, ajuda a gente a chegar a mais pessoas e a continuar o nosso trabalho. Tá bom? É isso. Aula que vem, não perde. Eu vou falar sobre ciências naturais. Depois, na aula que vem, ciências humanas. E vou terminar falando sobre o que é ciência, afinal, analisando o problema da demarcação do que é ciência e do que não é. Tá bom? Então, te vejo aula que vem. Fique bem e até a próxima semana.